Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe, ilumine e proteja todos nós unidos na fé, nessa quarta-feira da quarta semana da Quaresma, dia 2 de abril de 2024, dia de São Francisco de Paula. O evangelho que a igreja nos apresenta, nos é apresentado através de João capítulo 5, versículos de 17 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: Em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho assim como honra o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois não já passou da morte para a vida. Em verdade, eu vos digo, está chegando a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu Pai trabalha e eu também trabalho. Meu julgamento é justo, porque eu não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Essas duas afirmações, no começo e no final da liturgia de hoje, nos dá um parâmetro e uma orientação importante para a nossa vida e para a nossa fé. A primeira, Deus é um ser do trabalho. Deus é um ser do agir, do fazer, do produzir, do movimentar-se. O trabalho é a realidade e atividade que muda o ambiente. Quem trabalha na construção civil vai mudar o ambiente. Quem trabalha na agricultura vai mudar o ambiente. Quem trabalha em muitos lugares muda o ambiente. Quem trabalha numa ferrovia ou numa estrada vai mudar o ambiente e vai mudar a vida de quem ali passa. Vai sair da estrada de chão e vai encontrar um asfalto para poder chegar mais facilmente ao destino desejado. Por isso nós temos hoje essa afirmação, porque Jesus curou um homem e agora Jesus é acusado de ter feito algo que não podia ter feito. Permitir curar um homem no dia de sábado e permitir que ele carregasse sua cama. Viu diante de uma piscina que dependia de um anjo temperamental que, dependendo da sua vontade, ele descia e beneficiava os mais espertos. Uma religião dos mais espertos, viu? Que abandona os mais fracos e submete um homem a 38 anos paralisado no chão, numa cama. Jesus cura esse homem que se torna atento à palavra de Deus. Ao saber disso, Jesus começa a ser perseguido, começa a ser planejado. E por isso que Jesus faz esse discurso, olhando para eles: meu Pai trabalha e eu também trabalho. Nada que eu faço sem ter visto o que Deus faz. E aí, desperta a fúria. Além de ter curado no dia de sábado, ainda chama Deus de Pai, que para o judeu é uma ofensa. Viu? Que é uma ofensa. Então o que nós temos nesse mundo? A gente tem um mundo de gente puritana,
há muito mais fariseus dentro da igreja, gente que tem comportamento farisaico, de doutor da lei, do que gente misericordiosa. Tempos atrás, conversando com duas grandes amigas, a gente discutia. Quem estraga a igreja não é quem é contra a igreja. Quem estraga a igreja é quem está dentro da igreja. Quem estraga a igreja e prejudica a igreja não é quem não tem fé. Esse que não tem fé está pouco se lixando. Para quem não é católico e para quem não tem fé e não reza, está pouco se lixando para a minha presença nessa cidade. Mas o que estraga a igreja é quem está dentro da igreja. É os bispos que começam a publicar decretos de proibições e vai proibindo em nome da santa fé e gerando sofrimento e humilhando e gerando tristeza no coração de muitos fiéis, que começa a perder o espaço e a possibilidade de estar dentro. São os coordenadores que às vezes se tornam donos dos seus grupos, dos seus movimentos, das suas pastorais e não conseguem permitir que ninguém entre. E usam um discurso muito simples, ninguém quer. Ninguém quer ajudar. Ninguém quer ajudar porque você não acolhe ninguém. Quantas pessoas aparecem diariamente na secretaria da paróquia pedindo informações, pedindo orientações, pedindo tantas coisas? Quantas? Que vêm até nós. E muitas vezes o padre não acolhe, a secretaria acolhe mal, a pessoa sai daqui com raiva, porque mal consegue ir na igreja. O dia que resolve ir é maltratado. Quantas vezes que são os próprios padres que vai colocando cargas pesadas nos seus paroquianos, e aí as pessoas desistem, não vale a pena ser católico, porque a gente não se sente bem lá. Não vale a pena ajudar no festejo, porque a gente não se sente bem lá. E por isso a gente vai percebendo que o nosso trabalho, a nossa missão dentro da igreja, tem que estar em comunhão com Deus que trabalha para salvar o ser humano. Não um Deus que fica exigindo de nós aquilo que nós não somos e não podemos ser e não temos possibilidade de ser. Mas um Deus que nos ensina a ser misericordioso e nos ensina a agir de tal modo em que não importa a minha vontade, importa a vontade de Deus. Eu posso acordar e não estou com vontade de celebrar a missa, mas a igreja pede que eu celebre e eu tenho que ir celebrar bem. Então peçamos a Deus que ilumine e proteja todos nós, nos fortaleça na fé e nos guie sempre. Que nós possamos trabalhar porque Deus trabalha. E que a gente faça sempre a vontade de Deus, não tanto a nossa. Um abraço, até mais.